Signo de Escorpião, previsão semanal. Vamos ver quais são as mensagens e orientações do tarô para os escorpianos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lucélia Oshiro. Na descrição do vídeo tem o meu site, mas já convido todos vocês a virem fazer o mapa do autoconhecimento comigo. Para quem quer entender seu propósito de vida, sua missão, o que veio fazer afinal de contas nesse planeta, ou então a mesa radiônica, que é um detox energético e espiritual, ou ainda a constelação sistêmica, caso você esteja sentindo que está emaranhado em relacionamentos ou situações do passado que estão impedindo você de avançar, progredir e ter sucesso na vida. Dito isso, vamos à sua leitura signo de Escorpião, começando com uma carta, uma energia geral, um arcano maior que vai tonalizar a sua semana. Signo de Escorpião, um arcano maior para vocês, uma energia para a sua semana. E quem vem aqui foi o momento entre os enamorados e o carro. É a mesma carta que caiu para Touro, o oposto complementar de vocês. Então, olha só. A gente tem um momento em que você está arrumando as malas porque você está de partida. Você está saindo de algum lugar ou está mudando de alguma situação, ou internamente você está em uma profunda mudança. Aqui é uma carta que pede escolha, tomada de decisão, definição de rota, definição de rumo. É um momento, é uma semana aqui, Escorpião, decisiva em termos de direcionamento. Alguma coisa você vai ter que decidir, encaixotar e deixar para lá, e outras coisas você vai falar assim, ah, tá bom, é com essa malinha que eu vou. É como se você estivesse selecionando o joio do trigo, separando algumas coisas, definindo o que vai e o que fica, o que me pertence e o que não me pertence mais, tá? Transmutando algumas situações emocionais e curando essas situações. Aqui a gente pode estar falando de qualquer área da sua vida, tá? E tá falando também de rotacionar esse escudo. É como se tivesse uma energia de roda, de algo que está mudando na sua vida, que está rotacionando, como se estivesse mudando de rota. Não no sentido de roda da fortuna, de inesperado e surpreendente, mas você estava indo para um caminho e aí você decidiu mudar a rota. Você decidiu, você escolheu. Aqui pode estar falando também para outras pessoas de rotatividade, tipo um job rotation, sabe, no trabalho, que você vai trocar de área com uma pessoa, né, de uma forma meio que experimental, ou você vai fazer alguns testes. Enfim, tem essa ideia de job rotation, tá? O que mais para Escorpião? Uma energia para Escorpião evitar o 2 de pentáculos. Evitar o 2 de ouros, Escorpião fala para você evitar fazer um certo malabarismo. Sabe quando a gente não tá muito bem, ou de trabalho, ou a gente sabe que a gente não sabe fazer alguma coisa muito bem, a gente tem consciência dos nossos pontos fortes e dos nossos pontos fracos, certo? Tem alguma coisa que você sabe que é o seu ponto fraco, por exemplo, mas você mesmo assim vai se arriscar nisso. Não se arrisque, não faça, não tente, se preserve. Você não precisa passar por isso. Se você não sabe, fala que você não sabe. Se você não domina aquele assunto, não vai dar uma palestra sobre aquele assunto, por exemplo. Tá? Se você está desconfortável, não se force a fazer alguma coisa, a se expor em determinada situação, ok? Respeite o seu ponto fraco, respeite os seus limites. Você talvez até saiba sobre esse assunto, mas você está inseguro, você não está preparado, você não está num bom momento. Enfim, respeite os seus limites. O seu corpo vai falar, ele vai dar sinais, ele vai falar assim, cara, acho melhor não.
tá? E aí você tem que respeitar essa... Não é fraqueza, é uma fragilidade, e que pode ser uma fragilidade momentânea, tá bom? O que Escorpião precisa ativar essa semana? Ativar o Sol, ativar a energia do Sol. O Sol fala da vitalidade. Aqui pode ser que você tenha que reforçar a sua saúde. E saúde no sentido de saúde vital, físico, mental, emocional, espiritual, energético, financeiro, familiar, enfim, né, a nossa saúde integral como um todo. É uma semana para você cuidar mais da sua saúde, da sua vitalidade, daquilo que te traz vitalidade, daquilo que te traz essa energia de alegria, de liberdade, de me sentir bem comigo mesmo, tá? Ativa essa semana a energia também da clareza, clareza da racionalidade, de enxergar as coisas sem um colorido demasiado, né, sem uma lente de arco-íris e também sem uma frieza emocional, sem um distanciamento, né, aquela coisa, né, Escorpião às vezes é meio frio, né, então deixa o seu coração um pouco mais aquecido, só que olha as coisas com racionalidade, com clareza, olhando as coisas com objetividade. Essa é a palavra, com objetividade. Tal como ela é. Sabe quando a gente olha a situação de forma objetiva, concreta, isenta? É isso, tá? Sem julgamentos de valor. Porque talvez dentro de uma decisão que você tenha que tomar, seja para você, seja para alguém, né, do seu trabalho, para algum funcionário, para alguém que esteja envolvido nisso, essa decisão ela não pode ser uma decisão emocional, tem que ser uma decisão racional, tá? Olhando os fatos. E não uma decisão abstrata. Bom, entenderam? O que Escorpião precisa prestar atenção esta semana? Prestar atenção na árvore. A árvore fala de família. Família e saúde também. Pode ser a sua saúde, pode ser a saúde de alguém da sua família. Fique mais atento a isso. Não coloque a sua saúde em risco ou preserve um pouco mais a sua saúde, a saúde da sua família. Enfim, aquela coisa, né? Leva guarda-chuva, leva blusa de frio. Enfim, tá me trazendo essa ideia de cuidar um pouco mais da saúde. Uma alimentação mais balanceada, sabe? Eu sei que são coisas do cotidiano que todo mundo já deve fazer, né? Ou deveria. Mas, gente, é o que tá vindo. Faça melhores escolhas em relação às questões familiares. Ou faça boas escolhas em relação à sua família. Ou coisas que te aproximem mais, que te coloquem mais integrado, em união com a sua família. Se você tiver que fazer uma escolha, aqui a prioridade, digamos assim, prioridade ou um dos critérios de escolha é a questão familiar. Até porque nesse deck dos enamorados a gente tem uma família, não é só o pai e a mãe, não, é a criança também envolvida. Energia de Câncer. O cuidado com a família, as memórias afetivas. Por exemplo, eu vendo ou não vendo a minha casa, né? Financeiramente vai ser bom, mas tem tantas memórias afetivas ali, então tem um quê emocional aqui, familiar, né? Por outro lado, a gente está falando de racionalidade, de olhar os fatos. Aí você vai ter que pesar, porque a decisão é sua. Porque toda escolha, os enamorados, toda escolha, ela vai falar sobre uma renúncia e uma consequência. Você tem uma decisão a ser tomada, vai implicar numa renúncia e vai implicar numa consequência.
O que Escorpião tem que... Qual é a frase final, a mensagem final de Escorpião, a frase de afirmação para o signo de Escorpião? A mensagem de afirmação, seu mantra para a semana, signo de Escorpião. Portão da compaixão. Por meio da compaixão, eu me conecto com a humanidade. Essa é a sua frase. Por meio da compaixão, eu me conecto com a humanidade. Esta é a sua frase. A gente está falando de conexão muito forte para esse momento de sol e lua em Gêmeos que a gente está vivendo. Eu me conecto com a humanidade. Talvez algumas pessoas estejam desconectadas com a humanidade. Será que você estava um tanto quanto isolado e desconectado desse sentimento de amor e compaixão e memórias afetivas e núcleo familiar? Se for esse o caso, é o momento de você se reconectar, tá? Com a humanidade. O que é a humanidade? Humanidade não significa que você tem que se reconectar com a humanidade inteira. A humanidade é aquele que está perto de você no dia a dia. Né? A humanidade começa em você, começa se reconectando com você mesmo, com você, as suas raízes, a sua família, né? A sua energia solar, o seu corpo, a sua saúde. Isso é reconectar com a humanidade, porque você é a humanidade. E aí você expande esse laço com os seus familiares, com os seus amigos, né? Então é isso, né? Às vezes a gente fala, eu me conecto com a humanidade. Gente, a humanidade é você, a humanidade começa em você. É isso, Escorpião. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigada pela escuta. E se precisar, vem marcar o seu atendimento comigo. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, salva esse vídeo para assistir ao longo da semana, porque o que não fez sentido agora, pode fazer lá na frente. E depois dá uma olhada na playlist aqui do seu signo também, que tem muitos outros vídeos que podem te ajudar nesse seu momento.